As notícias do dia. Você confere agora no Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Olá, boa tarde. 6h02 e aqui pela Rádio Vale na 99.1 FM está começando o nosso Conexão 99. Os cenas, os controles operacionais. Eu não sei se é nepotismo, né, da empresa, se fosse empresa pública seria, né? André e Volney, André, isso, a dupla cena. Olha, tem um joguinho da Mega Sena, não tem lá na loteria dupla cena. Bom, de qualquer maneira, boa tarde para vocês também. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Olha, céu nublado nesse momento em Cachoeira do Sul. Choveu, pelo menos no entorno aqui do prédio, veio uma chuva bacana, né? Tranquila, pesada, mas tá se ajeitando. Eu não gosto quando aquelas nuvens vão para as bandas do quartel e depois ali elas rebordeiam e voltam. E quando elas voltam, né, claro que não é no quartel, mas é só para as pessoas se situarem, a impressão que dá que elas voltam com vento muito forte, com granizo e com aquele pacote completo, né? Mas de qualquer maneira choveu bem. Agora há pouco, uma pancada boa para apagar o pó e dar uma refrescada, porque olha, depois teve... Manhã estava nublado, depois perto da 1h da tarde abriu um sol, parou o vento, aí foi um caos. Nesse momento, temperatura é de 28 graus. Só que lá fora, com o bafo que tá, a sensação térmica é de 32, mas tem previsão de chuva e a umidade relativa do ar está em 79%. As folhas do coqueiro tomaram banho, mas nesse momento também nem se mexem lá fora. De qualquer maneira, vamos esperar. Hoje a temperatura ficou quase suportável, mas aguarda para amanhã que nós teremos uma temperatura 5 graus mais alta do que a de hoje. Ah, é o verão, sim, é o verão. Só que a gente não está acostumado é com esse mormação que parece que está ardendo. De qualquer maneira, agora às 6h05, nosso WhatsApp está à sua disposição para você mandar a sua mensagem, 2023 13 97. Eu estou recebendo aqui o Neulildo Daci, que é, nesse momento, ex-gerente da Corsan em Cachoeira do Sul. Semana passada nós já havíamos falado aqui, Neulildo, sobre as demissões que estavam ocorrendo dentro da Corsan Egea, ou a Egea Corsan, que foi privatizada. Quando houve a privatização em vários municípios, teve aí uma negociação de que os funcionários estariam com estabilidade garantida por 18 meses. Essa estabilidade acabou, né? Os 18 meses já passaram e houve aqui em Cachoeira, por exemplo, 5 demissões somente essa semana passada. Boa tarde. Boa tarde a você, os ouvintes da Rádio Vale. Dalcira, houve 6 demissões. 6 demissões, tá bom, corrigir o número, 6 demissões. Nas áreas de tratamento, operação e administração. Tratamento, operação e administração. 6 funcionários foram demitidos que terminou o prazo da estabilidade e eles saíram. Isso. Você me disse que teve gente, você tinha 22 anos de Corsan, teve um funcionário que foi demitido essa semana com 30 anos de Corsan. E quando se fala em questões de operação, quem é que está fazendo essa operação hoje, já que vocês saíram na semana passada? Eu era antes gestor da unidade e desde maio de 2023 passei a ser coordenador de operações, ou seja, só dos serviços, né? Não fazia mais as relações institucionais. Hoje as operações, o coordenador de operação, ele não é mais de Cachoeira, ele agrupou acho que 10 cidades, 11 cidades na coordenação dele. Ele começou como gestor, até começar esse processo aí de 18 meses, ele estava em Itaara, uma cidade pequena ali em cima de Santa Maria, acima de Santa Maria, e hoje ele está englobando 10 cidades.
Ou seja, hoje o coordenador de operações de Cachoeira não é mais em Cachoeira. Tem só um supervisor aqui que vai acompanhar e que vai repassar ao coordenador, que repassa ao gerente, que repassa ao diretor e assim vai. Nós não temos mais um canal direto com a Corsan, isso? Nós temos vários degraus. Vamos ao coordenador, que vai ao diretor, que vai ao superintendente, que vai ao gestor. Não, o coordenador vai ao gerente, o gerente vai ao diretor. E as relações institucionais, que é as relações com a imprensa e com o poder concedente, fica a parte do gabinete da presidência, que fica, então, aqui hoje representa a Corsan, André Beltrão Finamor. O Finamor, nós conversamos com ele, foi essa semana, né? Foi terça-feira, eu acho que a gente conversou com ele, a respeito principalmente da questão da falta de água em Cachoeira do Sul, que é um problema crônico. Né? Inclusive, domingo passado, 5 bairros estavam sem água. Eu saí de férias em dezembro e depois, na realidade, não retornei, porque quando retornei já saí da companhia. Nós temos alguns pontos, né? A Corsan tem alguns pontos nevrálgicos aí que estão sendo... alguns já são conhecidos, mapeados. Houve um trabalho aí que, enquanto eu estive à frente, aí nós substituímos mais de 25 quilômetros de rede. Está se fazendo algumas melhorias para se tomar conhecimento desses pontos. Mas a gente sabe que a situação ela tem lugares que são graves, né? Então teriam que ser feito alguma coisa no sentido de distribuição de rede. Em termos de funcionários, número de funcionários aqui em Cachoeira do Sul, o que temos é suficiente para manter uma qualidade da água, um abastecimento dentro da normalidade, porque todos os dias temos redes rompidas, temos falta de água em vários bairros. O que sobrou dessa estrutura, seja ela da estrutura material e humana, tudo isso é suficiente para manter essa operação? Eu sempre digo assim, nós quando começou esse processo de privatização, nós éramos em torno de 54 funcionários. Aqui hoje, em Cachoeira nós estamos falando aqui. Isso. Hoje, não sei, está em torno, acho, dos 42, eram 47. Não sei se contrataram mais alguém. Saiu 6, 41. Só que nós tínhamos 54 pessoas que já vinham com uma experiência de, no mínimo, digamos, quando começou, de 10 anos de serviço. Nós perdemos mais de 30, saiu 33 ou 34 agora com esses 6 demitidos. Ficou pessoas que têm vontade de trabalhar, são esforçados, mas não têm conhecimento. O conhecimento de manter, porque hoje tem que entender que Cachoeira são 400 quilômetros de redes. É como ir a Porto Alegre e voltar. E aí você tem manutenção, você tem registro de manobra, você tem uma série de coisas que é executadas para fazer um conserto e as pessoas não aprendem isso do dia para a noite. Então, eu falei hoje com o Toné, o risco da gente colapsar como aconteceu com a Equatorial, da CE, porque não é que as pessoas não querem trabalhar, é que as pessoas não sabem. Me parece que vamos trocar esse aqui que é caro pro outro mais barato, vamos trocar essa peça, mas a peça ela não vai saber. Não adianta você dar ferramenta se ela não sabe usar. Então, nós vamos passar, eu acho, por um trecho, e como as demissões vão seguir, hoje nós temos no setor de operação forte, que são 3 ou 4 pessoas que conhecem o sistema. E se sair. Então, está se trocando a experiência das pessoas, o conhecimento, porque senão tem preço, a pessoa leva consigo, por pessoas que não têm, por serem um custo menor, mas não têm o conhecimento. Nessa semana, aliás, ontem, o secretário adjunto de Desenvolvimento Urbano esteve aqui com a gente e ele dizia que um dos problemas que a Prefeitura, que a Secretaria de Obras, está enfrentando é com relação a essas negociações, entre aspas, com a Corsan, com a buraqueira que fica na cidade. Inclusive, ontem, nós tivemos um problema seríssimo de falta de água no bairro, ali no Barcelos, porque a terceirizada da RGE foi lá, abriu a calçada e rebentou a rede da Corsan.
até que se achasse o problema e coisa e tal, levou tempo. Quer dizer, em jornalismo, a gente diz assim, o Volney opera a mesa com os pés nas costas. É como a gente brinca, né? Quando esse expertise, esse conhecimento, né? E essa experiência. E agora, é a pergunta, como é que fica? Qual é o faturamento da Corsan hoje no Estado? Isso como é iniciativa privada, né? Quando era pública, Sim, quando era pública. Quando era pública, a gente, por ser pública, tinha que ter a transparência. A Corsan, a última pública, fechou com mais de 4 bi. Entre 4 e 5 bilhões. Deve ser isso hoje, mas eu não sei, isso são valores que eu não tenho como Sim. te falar, porque eu posso falar da Corsan pública porque a gente tinha transparência, tinha transparência. Tinha que prestar contas, então, ali aquele número é conhecido, está no tribunal. Então, o último foi mais de 4 bilhões. Então, esse ano eu não sei quanto fechou. Quando você fala que nós temos problema, que poderíamos colapsar, por quê? Não por falta de interesse ou por falta de esforço das equipes que ficam, mas pela falta de conhecimento de onde buscar o problema. De solucionar o problema, de fazer um conserto, de ser mais rápido, ser mais ágil. O que eu notei, uma resposta que eu dei de manhã hoje para o Tonex, que eu notei é que se está se tratando a parte de operação, que é a parte funcional, onde as pessoas trabalham direto ali para combater vazamento, não com aquela prudência necessária. Então, está se tratando muito hoje de trainee de engenharia, como se fazendo planilhas, Excel e reunião, planilhas, mas isso não resolve o problema. Isso não vai resolver o problema da rua. Isso não vai te atacar a falta d'água. Aquilo ali ele vai ter números, que é muito importante para mim, que era administrador, ter os números, mas eu tenho que entender que aqueles números, saber de onde eles veio e como eu vou tratar para que eles não aconteçam mais. Não adianta só compilar esses números. Então está se investindo muito nisso, que é o que eu notei, que eu vinha discutindo muito internamente. Daqui a pouco seja uma das questões. E na parte prática da coisa, que é onde realmente acontece, está se colocando um torniquete. Aí fica difícil, porque a parte operacional é o segredo do serviço de saneamento. É a parte onde as coisas acontecem. E elas não acontecem. Você não tem hoje ainda um sistema com automação onde você tenha no computador toda apertei um botão, apertei outro, você vai mudar o fluxo da água daqui para lá, vai fechar, vai abrir. Você tem pouquíssimas válvulas. Em Cachoeira acho que tem uma só, nesse sentido, uma ou duas. Então, e nós temos mais de 100 distribuídas, muito mais de 100. Então, é isso que me preocupa. Eu estou falando como conhecedor do assunto e como morador de Cachoeira, isso me preocupa. Porque realmente não é falta de vontade de quem está trabalhando, de maneira nenhuma. Eles são esforçados, é uma equipe boa, mas eles não têm conhecimento. E nós não estamos tendo o apoio necessário nesse sentido. Parece que nós que eu tenho 20 anos de saneamento, parece que o meu conhecimento não serve para nada. E dos mais velhos também não. O que está na planilha que é o que importa. Mas o que está na planilha são números. Números você troca. Pois é, quando se demite alguém com 30 anos de conhecimento, é difícil que todo esse conhecimento seja transferido para alguém mais jovem. E eu me preocupo muito, porque nós tínhamos aqui, e temos ainda, esse ainda ficou, que é um cara que eu sempre usei para treinar os mais novos, porque ele me treinou quando eu entrei. Eu entrei trabalhando na parte de operação, aí, no sentido de consertos de vazamento. E ele tem uma expertise no negócio, no serviço, tu pode contratar 10 inexperientes no lugar dele, que não vai fazer o que ele faz num dia. Não vai solucionar o que ele soluciona num dia. Porque a pessoa não sabe. É que nem... hoje eu vou começar a trabalhar numa nova empresa, eu vou levar 6, 7 meses para me adequar. É a normativa, tu vai fazer primeiro aquilo que só te manda, depois tu vai começar a ser proativo e vai começar... Porque é normal, o conhecimento ele é adquirido, ele não é simplesmente dizer, a partir de hoje tu faz isso e... Não, às vezes abrir uma alavanca, abrir uma válvula, digamos assim, ela pode romper,
ela pode cair o queijo, ela pode fazer várias coisas que quem não tem experiência vai abrir e vai dizer, abri. Não, na realidade não abriu. Não, Nildo, a privatização foi uma boa coisa para quem? Para quem comprou, ótimo. Porque o que se vê hoje, por exemplo, me mandaram uma conta do DEMAI lá em Porto Alegre, e o DEMAI, a pessoa gastou 7 metros de água e pagou praticamente a mesma coisa que nós pagamos aqui por 3 metros. Essa comparação, a água é cara quando ela é privatizada, quando ela é estatal, ela custa mais barato, porque hoje nós temos, inclusive, água sendo cortada de postos de saúde, coisa que não me lembro ter acontecido em outras épocas. São duas coisas separadas, né? Vamos dividir para não ser injusto. A água, como a Corsã ela atende o estado, 307 cidades, digamos o quilômetro linear de ocupação dessas redes por tomadas de água por clientes, ele é bem menor do que o DEMAI, porque o DEMAI é uma concentração de pessoas num lugar muito pequeno que tem um volume de mais de 1,5 milhão de pessoas. A Corsã atende em 317 municípios, 7 milhões. Então, você tem um custo operacional muito maior, porque você realmente atende, não tem o mesmo quilômetro de redes que tu tem em Porto Alegre, tu não vai arrecadar 1/3 do que Porto Alegre arrecada. Então, essa é a diferença, porque lá é mais barato, aqui é mais caro. Porque isso tem que ser pontuado. Agora, Cachoeira, por exemplo, vamos lá. A segunda pergunta que tu me fez foi... Sobre a questão exatamente do custo disso, Isso, né? do custo disso. O custo da privatização, ele vai chegar em 2027, 2028, né? Porque até agora a gente vai ter até lá, não é para ter recomposição tarifária, né? Nada do que foi investido vai ser recomposto na tarifa, como é na CE, como é na Equatorial, como é na RGE. Nada disso vai acontecer até 2027. Então, todo investimento feito de 2023 até 2027, que teria que ter, no mínimo, no meio disso, uma recomposição, vai ser feita ali em 2027, 2028. Ali que a gente vai entender o custo. Até lá, nós só temos só a recuperação de INPC, de inflação. Sim. Mas o custo dos investimentos que vão ser feitos, que vão ser repassados para a Dalcira, para o Ney, para o André, para a tia Maria, para o tio João, para o tio Pedro, isso vai chegar lá em 2027. 2027, 2028. Aí é o INPC, que é a inflação, mais a correção tarifária. É a correção dos investimentos para ter o equilíbrio financeiro de qualquer privatização, que é o normal de que aconteça. A Corsã também fazia, só que em períodos mais curtos, né? Mas isso vai ter um período longo e vem se investindo em algumas coisas, em outras nem tanto, mas o que acontece de diferente que eu vejo é que assim, a pública ela não se preocupava muito no sentido contábil do que é um gasto em manutenção ou investimento. Por exemplo, o que é manutenção você é gasto, e você contabilmente gastou, mas aquilo que é investimento, ele passa a ser, ele vai ter amortização futura e vai ter que ter, então ele não é considerado contabilmente um gasto. Então muda-se muito então se usa a palavra OPEX, CAPEX, coisas que dentro da contabilidade, que na realidade só para te tirar, por exemplo, do que era a Corsã colocava quase tudo em manutenção. Hoje se faz bem essa diferenciação. Agora, se ela é justa ou não, aí é diferente. Tem que entender bem disso para ver se realmente está se investindo tudo aquilo que está sendo colocado, que está sendo investido. Bom, e hoje tem uma ação na Justiça, inclusive assinada, uma ação popular, inclusive assinada pelo nosso colega Ronaldo Toné, questionando a venda da Corsã em Cachoeira do Sul. Olhando friamente, agora que você está fora, claro, enquanto você estava dentro, não dava para falar sobre isso, mas muito se falou sobre os termos não vantajosos, aliás, com grande desvantagem para o município de Cachoeira do Sul, diferentemente de outros municípios, por exemplo, Santa Cruz, por exemplo, o prefeito Sérgio Moraes está lá às turras
com a Corsã, falando até mesmo, eles tomam um jeito, ou ele vai privatizar a água no município. E a privatização, eu já perguntei isso para você, mas em Cachoeira esse contrato foi bom para quem? Para a empresa? Somente para a empresa? Em detrimento da comunidade, em detrimento porque perdemos o fundo compartilhado, né? A tal de lei dos buracos foi atropelada, essa lei nunca foi revogada, mas ela não consta nesse contrato, entre outras cositas básicas, inclusive as desvantagens que nós tivemos dentro desse processo. Eu acho que para a cidade, principalmente para a prefeitura municipal, né? Então vamos tirar os munícipes, né? Para o município, no sentido financeiro, vai ser ruim a longo prazo. Porque tira várias vantagens de fiscalização e vantagens que a própria prefeitura tinha no contrato. Eu, como gestor, não podia falar nada sobre isso, porque é uma negociação com o Sim. gabinete da presidência. Mas ficou, eu acho que realmente o Tonelli tem razão em muita coisa do que ele fala ali. Acho sim que teria que ser, como eu não assinaria se fosse o prefeito. Se eu fosse prefeito municipal, eu não teria assinado. Sim. Daquela forma ali, não. Que é um aditivo muito simplista, para um lado só. Ele simplesmente puxou para um lado. E eu tenho que elogiar quem fez a negociação. Não, a Porque empresa a empresa fez muito bem. A empresa negociou muito bem. Eu acho que a empresa negociou muito bem. Agora, o outro lado do balcão, eu não assinaria. Não, a gente. Não, veja bem, o negócio da empresa é ter lucro. Exatamente. E tá E certo. se do outro lado, eu estou negociando e eu entro de bocó, com todo respeito, porque quando eu falo em bocó, eu não falo quem assinou, eu falo todos nós, porque a Câmara, principalmente, que comeu com farinha. Né? E cada vez que um vereador levanta dos antigos, levanta o dedo para falar da falta de água, eu pergunto onde é que eles estavam no ano passado, retrasado, e no outro ano, quando foi feita essa negociação, que nenhum deles não sabe nem o que tem lá dentro desse contrato. Porque eu não vi e não ouvi a Câmara discutir isso, ou chamar a prefeita lá para dizer, parou tudo e nós queremos ampliar a discussão. Não houve. Então agora, vereadores, por favor, não vamos gritar, não vamos fazer fiasco, porque fica feio saber que vocês nem sequer, eu sempre digo, para a história. Mas né? uma coisa que a gente tem que entender, né? E deixar bem claro, né? Eu disse hoje de manhã também. A parte de resíduos sólidos, que hoje está com a Conesul. A parte que tem uma parte de saneamento. A parte de saneamento que está com a EGE Corsã, que é água e esgoto, são concessões municipais. O prefeito tem o poder de chegar e discutir isso a qualquer momento. Porque, a priori, essas duas empresas são terceirizadas do município. Porque a concessão é municipal. Então, embora esteja assinado um aditivo, e se lá naquele aditivo eu pegar o contrato inicial e ler o aditivo e ver que ele foi muito leonino, eu posso sim, como prefeito, Pois é. Dizer, olha, só um pouquinho, isso aqui não é bem assim. Pois é bom que os nossos nobres edis aí ouçam exatamente o que você está falando aqui, depois vai ficar na live. Eles podem fazer isso também. Eles podem fazer isso também, então parem de bancar, fazer mimimi, agora sou eu que vou dizer, né? Porque dá showzinho lá em relação à falta de água em Cachoeira, já que quando foi na hora de dar showzinho para questionar o contrato, andaram para Cachoeira. Falar nisso, com relação ao que nós estamos falando, sobre aditivos, sobre concessão municipal, etc., que a prefeitura pode contestar a qualquer momento. Isso foi tratado hoje na tua audiência com o prefeito Leandro Balardim? Eu falei alguma coisa sobre isso, mas ele não está tratando agora nesse momento dessas coisas, né? Ele está tomando ciência da situação, pegou um incêndio, né? Então tem que ir apagando por partes. Mas coloquei à disposição se ele precisar de alguma questão, alguma orientação ou uma conversa sobre isso, ele, os vereadores ou quem, eu estarei pronto para ajudar o município, porque eu moro aqui, né? Eu vivo aqui, tenho minha família aqui, então tenho meus interesses aqui. Então,
nada mais justo que eu também possa... E tenho 23 anos de saneamento. Fui diretor de saneamento do Estado do Rio Grande do Sul dos 4 eixos, que é a resíduos sólidos, que é drenagem, que é saneamento, água e esgoto, que é uma coisa que Cachoeira confunde tudo, acha que tudo é esgoto da Corsã e tudo não. Sim, não sabe onde é drenagem. Educação ambiental zero. Né? Exatamente. A educação ambiental em Cachoeira do Sul é zero. E vale para todas as camadas, quase, viu? Porque a gente vê, às vezes, em próprios meios de comunicação, a confusão disso, e na política vê essa confusão. Porque nós temos que entender que nossos bairros, e isso é uma crítica, mas construtiva, que a gente tem que melhorar isso, nós estamos vivendo no século XIX, muitos bairros, com as valetas na frente das casas, que é para correr água pluvial. E aí o morador no município, para piorar a situação, ainda ele faz com que não cumpra a lei, que é fossa, filtro e sumidouro, que isso é obrigação de quem não tem coleta seletiva de esgoto, não tem a coleta do esgoto na frente de casa, larga na valeta, larga na sanga. E aí a gente tem todo esse problema de entupimento, porque ela vai se agravar aqui. Porque toda a água, toda vai ter que chegar no Jacuí, de uma forma ou de outra. E ela usa qual? Os canais, que são as sangas e os bueiros, e vem descendo aquela água. E chega em alguns pontos que hoje estão saturados por lixo, por mau uso, e acaba arrebentando. Então, nós temos que repensar muito o saneamento em Cachoeira do Sul e fazer uma campanha muito séria no meio ambiente de mostrar para a população o que é uma coisa, o que é outra, o que é dever do cidadão. Eu achei muito interessante em Santa Catarina, ali na Florianópolis, se não me engano, eles têm o lixo zero, né? A única cidade que lixo zero. Eles conseguiram fazer isso, mas foi duro para os dois lados, para eles, mas também para o cidadão. O cidadão tem que ser responsabilizado quando ele larga um sofá no valão, uma sacola de lixo, quando ele enche uma carroça de lixo e larga em qualquer lugar. Então, esse cidadão ele também tem que ser penalizado. Ele tem que ser punido. Eu acho que tem que fazer as duas partes têm que... Eu acho aquele projeto de Florianópolis ali é um projeto muito bom de meio ambiente. Pois é. O que é bom a gente copia. Exatamente. Nerildo Dassi, obrigada por ter participado do nosso Conexão 99. Volte outras vezes aqui. Eu gostei para a gente ampliar essa questão do esgoto, do saneamento, dos resíduos sólidos, do que vai para o lixo, do que vai para o esgoto. Eu acho que é um tema muitíssimo interessante para a gente ampliar a discussão. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição aí para ajudar. Já fazia isso antes, quando era permitido, depois parei. Eu tomei um laço ali demais, mas não era culpa minha, não podia falar. Mas estamos sempre aí às ordens para esclarecer o povo de Cachoeira, porque eu faço parte, né? Eu sempre digo, as pessoas têm que entender que eu também consumo água na minha casa, eu também consumo, as mesmas dificuldades que as pessoas têm, eu também tenho. Então a gente entende muito bem isso quando acontece. E estamos sempre abertos, e obrigado aí pelo espaço, e se precisarem algum esclarecimento, se eu conseguir dar a resposta, eu estarei sempre à disposição para ajudar a comunidade aonde eu vivo. Tá certo. Muito obrigada, boa tarde, bom final de semana. Na verdade, bom final de semana, eu esqueci daquela minha frase hoje na abertura do programa. Sextou, churrascou, cervejou e badalou, porque hoje é o Dia Internacional da Balada. A gente vai ao intervalo, volta em seguida. Todos ligados aqui, Vale FM. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Depois da chuva veio um refresco, 27 graus, a temperatura nesse momento em Cachoeira do Sul. Ainda temos previsão de chuva para as próximas horas. Umidade relativa do ar, 83%. Previsão do tempo. Oferecimento. Mendes e Xavier Advocacia, escritório especializado nas áreas inventário judicial e extrajudicial, trabalhista e previdenciária. Avenida Guilherme Michel, 2974, Casa 140. Fone WhatsApp 51 9 95 71 81 92 ou 51 9 96 16 0675 Canoas. Instagram e Facebook, Mendes e Xavier Advocacia.
Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Atenção cachoeirense! O pagamento do IPTU 2025 em cota única até 10 de fevereiro garante 10% de desconto. Você também pode parcelar em 10 vezes. Além do carnê físico, é possível pagar pelo site cachoeiradosul.rs.gov.br na aba Cidadão e Cidadão Online. Reconstruir Cachoeira do Sul começa com a colaboração de todos nós. O pagamento do IPTU 2025 é um gesto de cidadania e confiança, fortalecendo a parceria entre a nova gestão e a população. Com união, transparência e compromisso, vamos transformar nossa cidade e construir um futuro melhor. Faça suas compras no Bar e Armazém São Marcos. Tudo isso num só lugar. Bebidas, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, bom atendimento e a companhia do amigo Ricardo. Bar e Armazém São Marcos. Rua Dionísio Marques 406, bairro São José. Fones 51 36 30 47 86 e 9 97 24 89 36. Frangos Nicolini. Tem produtos alimentícios, bebidas, vinho da Serra Gaúcha, produtos coloniais, capelete, tortei e todos os cortes de frango com ou sem tempero. Aceita encomendas de frango para festas, casamentos e aniversários. Aos sábados e domingos, frango assado sob encomenda. Frangos Nicolini, Rua Pinheiro Machado, 1911, fone 3722-2265 e Avenida Brasil 1443, fone 3722-4802. Você está ouvindo a Vale FM 99.1. Você está ouvindo Conexão 99 com Dalcira de Oliveira. Faltando agora 26 minutos para 7, céu nublado. Volney diz que ainda tem nuvens carregadas no céu. Temos ainda uma previsão de chuva para a Cachoeira do Sul. Você que está aí no interior, por favor, nos avise onde está chovendo neste momento, né? Tivemos uma pancada agora há pouco, lá por volta de 4h30 da tarde, pelo menos aqui no miolo do centro, né? Porque a gente sabe que a chuva segue sempre numa faixa. Às vezes chove aqui, não chove na Zona Norte, chove na Zona Norte, não chove aqui, chove ali na Porteira 7, não chove para cá e para aí a gente vai. Então, caiu uma chuvinha por aí, né? Até porque deu uma refrescada, ficou melhor até de respirar neste momento e deu um alívio naquele abafamento. Mas logo que parou a chuva, levantou um bafo lá fora que foi terrível. Olha, nesse momento, mesmo sendo sexta-feira, Dia Internacional da Balada, a gente sabe que muita gente, né, continua procurando empregos, e nós temos aí algumas vagas abertas já há alguns dias. E até é uma questão de se perguntar se essas vagas não têm profissionais em Cachoeira do Sul para serem preenchidas. Por exemplo, semana toda a gente falou sobre um auxiliar operacional de carga e descarga. São 20 vagas, né, para disponibilidade para ficar em alojamento no interior, manutenção geral e limpeza. Auxiliar de conservação de estradas, 5 vagas. Operador de produção de caldeira, uma vaga com experiência em caldeiras, ETA e abrandadores. Auxiliar de planejamento e controle de produção, tem uma vaga, carteira CNH B, com experiência e curso superior em engenharia de produção ou correlatas. Eletricista, tem uma vaga, com experiência comprovada e cursos nas áreas de elétrica e mecânica. Tratorista agrícola, tem uma vaga, tem que saber tratorar e fazer manutenção. Auxiliar de manutenção industrial tem uma vaga, experiência em soldas, manutenção industrial. Técnico em segurança do trabalho, uma vaga, com experiência em construção civil. Trabalhador volante na agricultura tem uma vaga, trabalho no interior, precisa possuir carro próprio.
Costureira tem uma vaga, experiência em máquina reta. Mecânico de automóveis, uma vaga, com CNHB e com experiência. Caldeireiro industrial são 2 vagas, precisa ter experiência. Encanador industrial são 2 vagas, também exige experiência. Eletricista automotivo, uma vaga, com experiência. Mecânico de manutenção agrícola, uma vaga, com experiência na área de trabalho no interior. E trabalhador rural, né? Tem uma vaga, obrigatória experiência em trator e CNHC. Trabalhador rural, CNHC é caminhão. Tem uma lavador de automóveis, uma vaga. Auxiliar de açougue para balconista, uma vaga com experiência, com referência comprovada e disponibilidade de horário. Cuidador de idosos, uma vaga, é para trabalhar à noite com disponibilidade de horário. E caixa, uma vaga com ensino médio completo, preferencialmente com experiência. Essas são 21 profissões que estão sendo pedidas lá, profissionais que estão sendo pedidas em 21 profissões, né? E algumas vagas durante toda a semana a gente divulgou aqui e, infelizmente, até agora não tivemos aí retorno no preenchimento dessas vagas. É uma pena, né? É uma pena. E olha só, é um assunto que eu gosto bastante, André, porque faz bem. É o exemplo de solidariedade, é aquele desprendimento que se espera do ser humano. O Rio Grande do Sul realizou, no ano passado, 1.600 transplantes de órgãos. Isso representa, em 2024, um aumento de 5,6% em relação a 2023. Também foram realizados 1.500 transplantes de tecidos. Apesar de toda a calamidade que nós tivemos aí, de todo o arrasa-quarteirão no estado, foram 1.634 transplantes de órgãos em 2024, e o número representa um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior. Foram 26 transplantes de coração, 36 transplantes de pulmão, 134 de fígado, 557 de rim, 882 transplantes de córnea. Também foram realizados 1.504 transplantes de tecidos, exceto pelo transplante de fígado, que foram 142, todos os números do ano passado superaram os de 2023. Foram feitos também ainda 780 notificações por morte encefálica. E, na verdade, o que acontece? Se você é doador, você precisa deixar muito claro para a sua família que você é um doador de órgãos e tecidos. Porque antigamente valia, a gente tinha até na carteirinha. Lembra, Valnei, que a gente tinha na carteira de identidade o selo de doador? Quando a gente fazia a carteira de identidade, já perguntava se quem é doador, já vinha impresso o selo. Depois se mudou essa questão. Não adianta, não basta eu querer ser doadora se a minha família não aceitar fazer a doação. Então, as pessoas precisam conversar sobre isso e de forma clara e expressar literalmente. Porque eu considero a doação de órgãos, a família aceitar doar os órgãos daquela pessoa, daquele ente querido, eu acho um gesto de desprendimento e solidariedade gigantesco. Porque é um momento de dor, mas, ao mesmo tempo, existe essa visão de solidariedade, de dizer, não, eu vou perder meu ente querido, mas, em compensação, outras vidas poderão ser salvas com essa doação. Então, se você é doador, deixe muito claro para a sua família que você é um doador ou uma doadora, e que a família precisa respeitar essa sua decisão. Faltando agora 19 minutos para 7, a gente vai ao intervalo e volta em seguida. Você sabia que 37% dos aposentados não se planejaram financeiramente para essa época da vida? Que tem causado um grande problema. A gente já volta.
É bom estar com você. Rádio Vale. Neste mês, a Ótica e Joias Zani está com a Promosol, uma campanha com descontos nos óculos solar a partir de R$ 89,00 e de grau a partir de R$ 249. São diversos modelos feminino, masculino e infantil. Toda linha de óculos solar e grau com 10% de desconto. Tudo em até 10 vezes no cartão de créditos, sem juros e 20% de desconto à vista. A Ótica e Joias Zani fica na Saldanha Marinho, 1411, fone 99308-7218. Comida caseira de qualidade em Cachoeira do Sul tem nome e lugar. Raffer Refeições é a sua melhor opção para um almoço completo, saudável e saboroso, com delivery e retirada, servindo uma ampla variedade de pratos e saladas e ainda com a opção de saladas fit, de segunda a sábado, na Esperanto 1629. Fone Whats 99905-9942. Confira nosso cardápio do dia em nossas redes sociais, @Raffer Refeições. Aqui o segredo do chefe é o amor. Cuidar bem de você é a nossa forma de evoluir e é assim que o HCB cresce dia após dia. A nova evolução vai além de tecnologias avançadas e tratamentos inovadores. Ela abrange a linha de cuidado, o toque humano, o apoio emocional e o envolvimento genuíno com cada paciente. E isso é retribuindo a essa comunidade que tanto nos cuidou. Juntos percorremos um caminho de evolução onde cada passo é marcado pelo cuidado e pelos resultados que você merece. HCB. Evoluir é cuidar bem de ti. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando agora 15 minutos para 7. Nós estamos no ar com o nosso Conexão 99. Um abraço lá para o seu Gastão Aertes, que está em Potreiros, é isso? No interior de Cachoeira do Sul. Eles que está caindo uma chuva bem boa lá, né? Depois daqueles 42 graus de ontem, seu Gastão, a chuva veio para dar um refresco, né? Mas não, a gente não pode ficar muito feliz, porque amanhã teremos de volta as temperaturas batendo lá em cima. Infelizmente, né, a gente precisa de chuva, mais chuva e mais chuva, porque nós temos aí no Rio Grande do Sul, depois da catástrofe de maio, com a enchente, nós temos vários municípios já decretando situação de emergência por falta de água. Aqui mesmo no interior de Cachoeira do Sul, a prefeitura possui um caminhão-pipa apenas, que não está conseguindo atender os pedidos do pessoal do interior de água potável. Água potável, porque a cacimba secou, porque o poço secou e esse pessoal está sem água até para beber. Que coisa desumana em pleno século XXI, né? Mas olha, por outro lado, 60% dos brasileiros iniciam um planejamento financeiro da aposentadoria com apenas 5 anos de antecedência, revela uma pesquisa da Serasa. 37% dos aposentados admitem que não se planejaram financeiramente para esse momento da vida, que é tão importante. Para a aposentadoria, quem vai se aposentar tem que ter um planejamento, até porque depois de 20, 30 anos de trabalho, você não pode parar, porque daí o cérebro dá um nó. E quem fala sobre isso com a gente é a Priscila Madruga, que é gerente de marketing do Serasa. Essa pesquisa, Priscila, seja muito bem-vinda ao Conexão 99. Ela revela uma tendência do brasileiro de não se importar muito com o futuro próximo. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo espaço. De fato, a gente obteve esses dados na pesquisa, né? São dados alarmantes, mostram o nosso comportamento, né? Principalmente numa fase tão importante, né, da nossa vida, seria fundamental, né, que todas as pessoas elas chegassem a esse período já planejadas, né? Além da falta desse planejamento, também há um problema. No momento que se aposentam, às vezes a aposentadoria não é suficiente para manter o padrão de vida que as pessoas venham tendo, né? Exatamente. Algumas pessoas, né, até a pesquisa aponta, elas passam a continuar com o trabalho, umas para se manterem ativas, outras já trazem, elas apontam problemas, né, com a questão financeira. Então, seria muito importante que essas pessoas, neste período da vida, elas conseguissem se planejar e se planejar com antecedência. Acho que a gente tem um longo período onde a gente consegue trabalhar e fazer uma planilha para a gente se preparar para esse momento, independente do valor da aposentadoria, a gente consegue entender quanto de fato a gente precisaria para passar por esse momento e já conseguir se planejar, seja com investimentos ou guardando o nosso dinheiro para a gente poder se aproveitar dessa verba da melhor forma possível no momento onde a gente está próximo a um descanso, né? Próximo a curtir a vida de fato. Mas na verdade as pessoas que devem estar nos ouvindo por outro lado precisam dizer assim, mas eu trabalhei a vida toda e mal deu para pagar as contas do dia a dia, né? Nós temos também a questão dos baixos salários hoje no país inteiro, mas muita gente continua trabalhando exatamente por causa disso, se aposenta, mas precisa continuar trabalhando, principalmente para pagar dívidas. Exatamente, a gente vê, a pesquisa também aponta os maiores gastos, né, que os aposentados têm, então segue com maior porcentagem na área de alimentação e supermercado, mas ela vem seguida de saúde e remédios. Da sequência vem as contas básicas de luz, gás, água e impostos, e por último, não menos importante, as de dívidas, né? Os aposentados também têm dívidas. E muitas vezes também contam com uma família onde eles ajudam essa própria família. Então, é muito importante a parte do planejamento, né? Entender esse momento, entender quanto de fato que a pessoa tem de custos fixos e variáveis para colocar isso em papel, em planilha, para a gente poder se organizar financeiramente. E tem um outro dado também levantado nessa pesquisa, que pelo menos 23% do total que vocês entrevistaram, que estão prestes a se aposentarem em até 2 anos, esse total aí admite que não está nem se planejando, né, ou pensando aí nos próximos 2 anos, né? Sim, e outros 41% também afirmam que se planejam, porém eles não seguem o planejamento à risca, então isso traz também problemas para o futuro, né? Então, esse planejamento, né, é muito importante desde o ponto que você inicia até onde você consegue visualizar todas as informações que são importantes e seguir ele do início ao final, ele é muito importante, porque senão você não vai alcançar aquela renda que você de fato entendeu que vai precisar. E aí vai ter problemas, vai ter que complementar a renda, e aí gera uma série de outros problemas aí na sequência. Bom, qual é a orientação do Serasa, principalmente porque eu vi aqui nessa pesquisa que o pessoal também que se aposenta tem muito medo de contrair dívidas? Sim, tem uma grande parte da população, né? 48% dessas pessoas dizem ter medo de instabilidade financeira e outros 45% também apontam que tem receio do endividamento. Então, não tem segredo, pessoal. O importante é a gente planejar. E planejar desde um custo fixo a um variável, a gente entender de fato o que a gente recebe versus o que a gente gasta. Nunca podemos gastar mais do que a gente
recebe. É importante a gente ter uma planilha, é importante a gente ter uma organização. Hoje a Serasa ela conta aí com um ecossistema financeiro que pode ajudar, né, a todos os consumidores do Brasil a poder se organizar. A gente tem dentro da nossa plataforma, dentro do nosso aplicativo, uma área dedicada, a gente chama ela de Minhas Contas, é uma área dedicada a apontar ali os custos que vão chegando todo mês. Você pode se organizar também por lá. Fora isso, também nós temos diversos canais, inclusive no YouTube, que tem o Serasa Ensina, que pode trazer uma série de dicas para toda a população de como fazer, de fato, essa organização financeira. Mas é importante a gente ter consciência de todo o dinheiro que entra na nossa conta para a gente poder se manter durante aquele mês e consciência dos gastos que são feitos. Mas principalmente o que parece que a pesquisa mostrou também é que o maior gasto de quem se aposenta ainda é com alimentação e saúde. Sim, a alimentação ela vem com grande parte desse custo, seguida de saúde e remédios, né? Então, é um momento de vida onde a população ela dá muito valor para isso, então temos que tomar cuidado, né, com o nosso planejamento, inclusive dentro da nossa própria casa, para que não fuja do que a gente consiga manter no nosso dia a dia. Não, por outro lado, também temos aí os que permanecem no mercado de trabalho, quem se aposenta e permanece no mercado de trabalho, além do pagamento de dívidas, também viajar é um desejo das pessoas que continuam trabalhando. Né? Aproveitar o tempo livre e ajudar os familiares, que aparece aí também com um percentual bem expressivo de 26%. Sim, são todos os desejos, né, que foram apontados, 40% querem quitar dívidas, 35% querem viajar, 33% querem aproveitar o tempo, e seguido do ajudar a família com os 26%, como você falou. E para tudo isso, a gente precisa se organizar, a gente precisa colocar os custos e fazer as nossas contas, né? São desejos grandes, né? São desejos que conseguimos conquistar, mas não sem a organização financeira. E aqui tem um gráfico também bem interessante, maiores gastos que os aposentados possuem. Aqui aparece a alimentação, que é a conta aquela do supermercado, com 61%, saúde e remédios 52%. Aqui, quando se fala em saúde também, quando o trabalhador se aposenta, ele que tinha um plano de saúde lá com a empresa, ele deixa também abre mão desse benefício na aposentadoria. Depende muito, né, da forma de contratação e como foram feitos os contratos, mas grande parte deles sim acaba, né? Então o aposentado ele passa a ter custos de saúde mais elevados, né? Então ele vai atrás de planos de saúde, de acordo com a nossa idade também aumenta consumos de alguns remédios, então é um ponto que a gente precisa levar em consideração muito forte para que a gente não seja pego de surpresa por esse tipo de custo, né? E também contas de água e luz e gás, junto com os supermercados, também é um valor bem expressivo, 30%. Impostos, 29%. Quem passou a vida toda trabalhando, pagando imposto, merecia na aposentadoria não ter mais impostos para pagar. E dívidas, 25%. Exato. Contas de luz, água, gás, são as contas que estão dentro do nosso dia a dia, né? Acho que elas já fazem parte do nosso cotidiano, então elas são até mais fáceis de fazer a organização. Os impostos, né, que estão aí, a gente também tem que se organizar para considerá-los dentro do nosso racional. E as dívidas, que elas seguem aparecendo por último, né, na nossa pesquisa, mas que são muito importantes para que essas pessoas consigam aí continuar adquirindo novos sonhos, né, tanto de financiamento quanto crédito. Tá certo, então. Priscila Madruga, gerente de marketing do Serasa, obrigada por ter falado com a gente aqui no Conexão 99. Tenha um excelente final de semana.
Muito obrigada, excelente final de semana para vocês. E sempre contem com a Serasa, no serasa.com.br temos diversas informações para poder auxiliar todos os brasileiros também a se organizar financeiramente. Grande abraço, obrigada. Tchau. Olha, faltando agora 3 minutos para 7. Praia Nova recebe no domingo, né, a primeira competição do calendário esportivo 2025. A partir das 8 da manhã acontece o torneio de futevôlei masculino e feminino com o professor Brunão Lachmann. Segundo a Secretaria do Esporte, mais de 120 atletas já confirmaram presença, né? Também a Prefeitura está fazendo melhorias na organização do estacionamento para facilitar a chegada e saída de veículos, com sinalização através de placas e orientação pelos agentes de trânsito no domingo. Os banhistas que utilizam o camping também vão receber orientações dos fiscais da Prefeitura, que vão visitar a área com a finalidade, eita nós, de verificar se todos estão cadastrados, porque não basta só chegar lá com a sua barraquinha embaixo do braço, tem que fazer a inscrição, até para que a Prefeitura tenha o controle, a Secretaria tenha o controle do entra e sai. Domingo passado, na inauguração, na abertura oficial da temporada, nós tivemos, inclusive, teve uma hora que tiveram que interromper a entrada de veículos lá na Praia Nova, não tinha mais espaço para estacionar, né? E eu acho isso esplendoroso. Agora, teria que lembrar dessa história, claro, não para esse ano, porque a gente sabe do esforço que foi para colocar a Praia Nova em funcionamento e oferecer aos cachoeirenses uma opção de lazer, mas dá para pensar. Naquela velha tinha uma balsinha pequenininha que fazia a travessia por conta da Prefeitura, né? Que cobre aí R$1, que seja R$1 a travessia, né? Só para dizer assim, um valor simbólico, né? Mas é alguém que se interessa em fazer essa travessia. Que a gente muito fez. Eu, na época, Áurea, né, a gente, domingo, pegava, né, uma mochilinha e catapumba lá para o outro lado do rio. Só que a gente não fazia toda a volta pela BR, a gente saía aqui na Praia Nova, na Praia Velha e atravessava de balsa. Agora, tem ônibus também, né? Tem ônibus e a gente vai estar, na semana que vem, divulgando os horários aí, né, da empresa, os horários dos ônibus que vão e voltam da Praia Nova. Sábado e domingo. Mas daqui a pouco, né, é de se pensar também na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Né, porque nas outras temporadas havia o transporte também durante toda a semana. Não com a mesma regularidade de sábado e domingo, que é quando o fluxo de pessoas é bem maior. Mas é de se pensar. 7 horas, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. A gente se encontra na segunda-feira em mais um Conexão 99. Sextou, cervejou, churrascou, badalou, André. Não me olha com essa carinha aí, porque eu sei que daqui você vai badalar, porque hoje é o Dia Internacional da Balada. Um abração para você que nos acompanhou até agora. Um abração, abração e abração. E fiquem bem. E até segunda.